Bom dia, pessoal do terceiro ano. Essa videoaula aqui é para explicar como vai ser feita a avaliação de vocês, tá? Essa semana que vem aí, da semana de avaliações. Vocês já conhecem, né, a avaliação. Você tem aqui um quadro de instruções de como fazer. E você tem um gabarito aqui, porque vocês vão escolher, vão responder e vão passar a resposta correta para o gabarito aqui, ok? Então, o assunto que vai cair na avaliação de vocês é somente o capítulo 1 do módulo 16, que é governos populistas. Então, o tema da avaliação de vocês está no módulo 16, capítulo 1, ok? Então, a primeira questão já fala assim: em 1951, Getúlio Vargas retomou com todo vigor a política econômica sobre a bandeira de defesa dos interesses do país. Esse modelo nacionalista visava, letra A, ampliar a legislação trabalhista aos camponeses como forma de resolver as disparidades sociais. Letra B, promover o desenvolvimento sustentável através de um amplo projeto de inserção do capitalismo internacional. Letra C, preservar o domínio estatal sobre as riquezas minerais, setor estratégico para o desenvolvimento das indústrias de base. Ou letra D, intensificar a remessa de lucros das empresas estrangeiras como estratégia para solucionar o déficit nas contas públicas. Então, você vai ter que dizer aí qual é a correta, né? Segundo, gente, você tem aqui um pequeno texto, né, que você vai ter que ler para poder responder a pergunta. Eu não vou ler aqui por causa do tempo do vídeo, tá? Mas você vai precisar, claro, lógico, ler ele todo. E aqui, o que esse texto quer? A partir dessas informações relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta. Ele quer a opção correta aí, pós-leitura dessa pergunta. Diz assim, letra A. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. Letra B. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro. Letra C. Após 2 décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente das eleições diretas. Ou letra D. No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, um teve sua posse contestada e um renunciou e outro foi deposto. Então, o que aconteceu aí? Segundo a leitura da pergunta, nesse período. Então, você vai ter que julgar e ver uma correta só. Questão 3. Quais os partidos políticos que dominaram a vida parlamentar brasileira durante o período democrático de 46 a 64? Então, letra A, PSDB, UDN, PTB. Letra B, PL, UDN, PSDB. Letra C, PDS, MDB e PCB. Letra D, PTB, UDN e PCB. Você vai ter que dizer, a gente falou exaustivamente sobre isso. Quarto, o governo Juscelino Kubitschek foi responsável, letra A, pela eliminação das disparidades regionais. Letra B, pela queda da inflação e da dívida externa. Letra C, por uma política nacionalista de rejeição do capital estrangeiro. Ou letra D, pela entrada maciça de capitais estrangeiros e pela internacionalização da nossa economia. Novamente, isso aqui você tem que procurar correta e marcar. Quinta, Jânio da Silva Quadros, 1961, apresentava-se na vida brasileira como um líder carismático e sua política provoca inquietações nos meios empresariais, entre outros motivos. Por quê? Letra A, por determinar medidas que geraram uma grande restrição creditícia. Letra B, valorizar constantemente o cruzeiro graças aos artifícios contábeis. Letra C, conceder subsídios federais para vários produtos como trigo. Ou letra D, adotar uma política populista de descongelamento dos salários. Então, você vai ter que julgar aí. Qual era o motivo? Quinto, no Brasil, nos anos de 1954, com o suicídio de Vargas em 61, com a renúncia de Jânio em 64, com a deposição de Jango... Desculpa, eu vou reler essa questão. No Brasil, nos anos de 54, com o suicídio de Vargas, em 1961, com a renúncia de Jango, e em
com a renúncia de Jânio. Em 64, com a deposição de Jango, são datas que marcaram os momentos críticos do quê? Letra A, populismo. Letra B, do parlamentarismo. Letra C, do municipalismo. Letra D, do tenentismo. Você vai ter que escolher aí. Sexto, demagogo e populista, deixou o magistério para desenvolver uma carreira política meteórica, saindo quase do anonimato, chegando à presidência da República em um curto espaço de tempo. Nunca manteve fidelidade partidária, moldou sua imagem aos meios populares, apresentando-se como um homem de hábitos simples, vigoroso e guardião da moral e defensor da honestidade. Quem é o político que a gente está se referindo aqui com essas qualidades? Juscelino, JK, né? Juscelino Kubitschek, B, Getúlio Vargas, D, Fernando Henrique Cardoso ou letra D, Jânio Quadros? Sétimo, o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, foi uma tentativa de planificação estatal da economia do governo Dutra. Pode-se afirmar que um dos fatores que condicionaram o relativo fracasso do plano foi a política econômica inicialmente adotada por aquele governo, a qual determinou: letra A, a elevação drástica de taxas inflacionárias devido aos aumentos reais concedidos ao salário mínimo. Letra B, uma forte recessão devido aos termos ortodoxos de acordo com o firmado FMI. Letra C, o esgotamento das dívidas internacionais do país devido à abertura, então, praticada no setor das importações. Ou letra D, falhas no abastecimento interno de insumos industriais devido ao cancelamento unilateral de acordos comerciais com os Estados Unidos. Você vai ter que dizer qual delas é a verdadeira. Oitavo, a ponte alternativa que traga, respectivamente, o nome do presidente do Brasil quando a transferência da capital da República a Brasília, bem como a realização do seu governo. Essa é fácil, né? Letra A, Juscelino Kubitschek, programa ou plano de metas. Letra B, Juscelino Kubitschek, política externa, independente e com decoração do revolucionário Ernesto Che Guevara. Letra C, Jânio Quadros, campanha do petróleo nosso. Letra D, Jânio Quadros, a adoção do plano de ação econômica do governo PAEG. Qual deles aí foi? Nono, dentre as razões do golpe militar empreendido pelas Forças Armadas Brasileiras em 64, estavam as chamadas reformas de base propostas pelo presidente João Goulart. Assinale a alternativa que identifica corretamente uma dessas reformas propostas no início da década de 60 do século XX para o Brasil. Letra A, reforma monetária. Letra B, reforma agrária. Letra C, reforma sanitária. Letra D, reforma partidária. Qual delas é? Você também vai ter que escolher a verdadeira. E por fim, a questão 10, que diz assim, ó. Em fins de agosto de 61, a imprensa anunciava que Ranieri Mazelli assumiu o governo em seguida, inesperada a renúncia de Jânio Quadros. O presidente vinha sendo alvo de agudas críticas, entre outras razões, porque, letra A, a política econômica adotada por Jânio assumia cada vez uma orientação efetivamente socialista, visível na aproximação das relações diplomáticas e comerciais com Cuba e com a União Soviética. Letra B, acirrava-se o desacordo entre o presidente e o seu vice João Goulart, eleito por outro partido, tornando impossível a permanência de um e outro juntamente no comando político do país. Letra C, grande parte do empresariado nacional descontenta, né? No caso, descontenta com a política demasiado democrática do presidente, que puseram em execução um sem número de planos de melhorias sociais, tanto nas cidades como no campo,
E, por último, letra D, setores conservadores da sociedade opõem ao caráter independente da política externa de Jânio Quadros, sobretudo após a inapropriada, né, condecoração pelo presidente e ministro cubano Ernesto Che Guevara. Então, qual dessas opções aí é o motivo para qual ele renunciasse e as pessoas não gostavam, né, no caso de Jânio? Você vai ter também que escolher uma verdadeira. Então, de maneira geral, são essas questões, certo? Eu paro por aqui as orientações, as explicações e desejo sucesso aí na avaliação. Até mais.